Olá, meu querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias para Dormir. Antes de começarmos, ajeite-se confortavelmente no seu lugar preferido. Pode ser a sua cama, uma poltrona aconchegante ou até mesmo aquele cantinho especial. Ajuste o volume do seu áudio para ficar bem suave, bem baixinho, para que você possa relaxar de verdade. Aqui é um espaço para desacelerar, acalmar a mente e se deixar envolver pela magia das histórias. Hoje vamos conhecer juntos uma narrativa antiga e cheia de mistérios, o livro de Enoque. Então, feche os olhos se quiser, respire fundo e deixe a tranquilidade tomar conta. Prepare-se para essa linda viagem. Antes do tempo dos reis, antes do dilúvio, houve um homem que andou com Deus e testemunhou os segredos dos céus. Seu nome era Enoque. Enoque foi levado aos céus, além do mundo dos mortais, para contemplar o que nenhum homem deveria ver: os segredos dos anjos caídos, as câmaras da criação e os julgamentos divinos que moldariam o destino da humanidade. Mas com o conhecimento vem o peso da verdade. E o que Enoque descobriu foi uma guerra entre mundos. Anjos que desceram à terra, alianças proibidas e uma corrupção que despertou a ira do Criador. Esta não é apenas a história de um homem, é o relato de uma rebelião, da queda de seres imortais e de um julgamento final que mudaria para sempre o destino dos céus e da terra. Escreve Enoque para que as gerações futuras conheçam a verdade e se preparem para o que há de vir. Enoque, os segredos do céu e da terra, diálogo entre Enoque e o Senhor. Enoque, filho de Jared, tu que encontraste favor diante dos meus olhos, ouve o meu chamado. Senhor, o que desejas de mim? Sou apenas um homem, pequeno diante da tua grandeza. Eu te escolhi como meu mensageiro. O que está oculto será revelado por meio de ti. Levanta-te, Enoque, e segue o meu mensageiro celestial. Eu sou Uriel, guardião dos mistérios de Deus. Caminha comigo, Enoque, pois te revelarei os segredos dos céus e a corrupção da terra. Isto é mais do que eu poderia imaginar. Onde estamos? Estás à beira dos céus, mas nem tudo o que verás será belo. Tu deves conhecer a verdade, mesmo que ela parta o teu coração. Escreve, Enoque, escreve o que vês e o que ainda verás. Mas lembra-te, o conhecimento é um fardo. Nem todos compreenderão, e muitos o rejeitarão. Aceitas esse destino? Se essa é a vontade de Deus, eu aceitarei. Ainda que meu coração se parta, eu escreverei o que deve ser escrito. Senhor, dá-me força para cumprir este chamado. As palavras da bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os justos e os escolhidos que viverão no dia da tribulação, quando todos os ímpios forem removidos. Enoque, um homem justo, cuja boca foi aberta por Deus, contemplou a visão do santo e dos céus. E o que ele viu foi para as gerações futuras, não para a sua época, mas para um tempo distante. Sobre os eleitos ele falou, e por eles escreveu: o santo e grandioso virá dos céus, pisará sobre o monte Sião, e será revelado em meio ao seu povo. Aparecerá em seu grande poder, acompanhado por milhares de santos, para executar o julgamento sobre todos, destruir os ímpios e convencer toda a carne dos atos impuros que cometeram contra ele. Todos os que habitam na terra despertarão, mas os justos viverão e os ímpios serão destruídos. Então haverá paz. Os justos andarão por caminhos de justiça, o Senhor será seu guia e terão luz eterna. Contempla tudo o que acontece nos céus, como os luminares seguem seus caminhos sem jamais se desviarem. Cada um se ergue e se põe de acordo com as estações, obedecendo fielmente ao que Deus ordenou. Presta atenção a tudo o que acontece sobre a terra, do princípio ao fim. Nada nela muda, tudo obedece à vontade de Deus. Olha para os sinais nos céus, como todas as estrelas surgem em seu tempo determinado, e como o sol e a lua seguem seus cursos perfeitos, conforme o mandamento do Senhor. Eles não alteram suas órbitas. Tudo coopera em obediência a Deus. Mas vós, homens,
Vocês desobedeceram, não seguiram os caminhos do Senhor. E vossa maldade excedeu todos os limites. Até os vigilantes, os anjos enviados para guiar os homens, se desviaram de sua missão e corromperam seus caminhos. Por isso, o julgamento virá, e grande será o castigo. Observa como cada árvore dá frutos em sua estação, como os rios seguem seu curso, como o mar permanece dentro de seus limites. Toda a criação segue as leis do Altíssimo, mas homens e anjos caídos não respeitaram seus mandamentos. O julgamento virá sobre todos os que pecaram e sobre aqueles que seguiram os caminhos da injustiça. Mas os justos serão recompensados e encontrarão a paz eterna. Os ímpios serão destruídos e nenhuma lembrança deles permanecerá. Olha como as estações mudam no tempo certo, os dias de verão e de inverno. Vê como tudo na terra e nos céus testemunha a glória de Deus. E, no entanto, os homens trouxeram o caos ao mundo por meio de suas ações. O julgamento está preparado, e o Altíssimo não tardará em executá-lo. Naqueles dias, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas belas e formosas, e os anjos, os filhos do céu, as viram e as desejaram. Disseram uns aos outros: Vinde, escolhamos esposas dentre as filhas dos homens e geremos filhos com elas. Então, Senjasa, seu líder, disse: Temo que não queirais fazer este ato, e que eu seja o único a carregar a culpa por um grande pecado. Mas todos lhe responderam: Façamos um juramento e unamo-nos com uma maldição solene, para que não voltemos atrás até cumprirmos esse feito. E assim juraram juntos, e se amarraram por meio de uma maldição. Eram ao todo 200, e desceram, nos dias de Jared, ao topo do monte Hermon. Chamaram-no de Hermon porque ali juraram e se amaldiçoaram. Os líderes desses anjos foram Senjasa, chefe supremo, Uraquibariel, Aquibel, Tamiel, Ramuel Danel, Ezequiel, Baraquiel, Assael, Amarus, Batel, Ananel, Zaquiel, Sanciel, Sariel, Turiel, Jomjael, Sariel. Esses foram os líderes. Todos tomaram esposas humanas, cada um escolheu uma. E começaram a se aproximar delas, corrompendo-se com elas. Ensinavam-lhes feitiçarias e encantamentos, revelando como cortar raízes e preparar ervas. As mulheres engravidaram e deram à luz gigantes com cerca de 135 metros de altura. Esses gigantes devoravam tudo o que os homens produziam, e, quando já não podiam ser sustentados, voltaram-se contra os próprios homens e começaram a devorá-los. Pecaram também contra aves, animais, répteis e peixes, e começaram a devorar a carne uns dos outros e a beber sangue. Então a terra clamou contra os injustos. Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas, escudos e couraças. Revelou-lhes os metais da terra e como moldá-los. Ensinou também sobre braceletes, adornos, o uso do antimônio, a pintura dos olhos, as pedras preciosas e os diversos tipos de tinturas. E assim, muita maldade se espalhou, pois os homens se entregaram à luxúria e foram desviados em todos os seus caminhos. Senjasa, por sua vez, ensinou feitiçarias e o corte de frutos encantados. Armaros ensinou como desfazer feitiços. Baraquiel, a astrologia. Cocabel, as constelações. Ezequiel, a leitura das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Shamsiel, os sinais do sol. E Sariel, o curso da lua. E à medida que os homens morriam, suas vozes se erguiam em lamento. Seus clamores chegaram aos céus. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto dos céus e viram o grande derramamento de sangue na terra e toda a iniquidade que estava sendo cometida. Disseram uns aos outros: A terra clama com a voz de sua dor, chegando às portas do céu. As almas dos homens suplicam: Apresentem nosso caso diante do Altíssimo. E os 4 anjos celestiais disseram ao Senhor dos céus: Tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono da tua glória permanece por todas as gerações do mundo, e teu nome é santo, grande e bendito por toda a eternidade.
Foste tu quem criou todas as coisas e tens poder sobre tudo. Nada está oculto aos teus olhos, pois tudo vês. Tu viste o que Azazel fez, como ele ensinou injustiça sobre a terra, e revelou segredos eternos que estavam guardados nos céus, segredos que os homens desejavam conhecer. E também viste Semjaza, a quem deste autoridade sobre os outros anjos. Ele desceu às filhas dos homens, profanou-se com elas e compartilhou com elas pecados ocultos. Essas mulheres deram à luz gigantes, e toda a terra se encheu de sangue e corrupção. Agora vê, as almas dos que morreram clamam e lamentam diante das portas do céu. Seus gemidos subiram, e eles não encontram descanso por causa da iniquidade cometida sobre a terra. Tu, Senhor, sabes todas as coisas antes que aconteçam. Sabes disso tudo, e mesmo assim toleras essas ações. Mas não nos disseste o que devemos fazer. Então o Altíssimo, o Santo e Grandioso, falou, e enviou Uriel ao filho de Lameque, dizendo: Vai até Noé e diz-lhe, em meu nome, esconde-te, revela-lhe o que está por vir, pois toda a terra será destruída. Um grande dilúvio se abaterá sobre o mundo, e tudo será aniquilado. E agora instrui o justo Noé sobre o que deve fazer para preservar sua vida e a semente da humanidade para as futuras gerações. E o Senhor disse a Rafael: Amarra Azazel pelas mãos e pelos pés, lança-o nas trevas, faz uma fenda no deserto de Duduel e atira-o ali. Cobre-o com pedras ásperas e afiadas, sela-o com trevas, deixe-o ali para sempre, sem ver a luz do dia. E no dia do grande julgamento, ele será lançado no fogo eterno. Cura a terra, pois os anjos a corromperam. Anuncia a toda a criação: Eu curei a terra, e toda a corrupção será removida. Que os filhos dos homens não se percam por causa dos mistérios que os vigilantes ensinaram aos seus descendentes. Toda a terra foi corrompida pelas obras de Azazel, e sobre ele cairá toda a culpa. E o Senhor disse a Gabriel: Vai contra os bastardos, os renegados, os filhos da fornicação. Destrói os filhos dos anjos de entre os homens. Faze com que lutem entre si e se exterminem em batalha. Eles não terão vidas longas. Nenhuma súplica feita por seus pais será ouvida. Eles esperavam viver para sempre, e cada um deles planejava viver por 500 anos. E o Senhor disse a Miguel: Vai e anuncia a Semjaza e a todos os seus companheiros que se uniram com mulheres e se corromperam com elas. A destruição deles está decretada. Amarra-os por 70 gerações nos vales da terra, até o dia do julgamento final, quando serão consumidos pelo julgamento eterno. Naqueles dias, eles serão conduzidos ao abismo de fogo, ao tormento eterno, onde permanecerão confinados por toda a eternidade. Todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes serão destruídos, pois causaram grande dano à humanidade. Toda injustiça será removida da face da terra. Todo mal cessará. E então surgirá a planta da justiça e da verdade, como uma bênção eterna. As obras da retidão e da verdade serão plantadas com alegria e florescerão para sempre. E os justos escaparão. Viverão longamente, gerando milhares de filhos, e os dias de sua juventude e de sua velhice serão completos em paz. Toda a terra será cultivada com justiça, cheia de árvores, bênçãos e frutos. As videiras crescerão em abundância, e cada semente plantada produzirá 1000 vezes mais. Uma medida de azeitonas renderá 10 prensas de azeite. A terra será purificada de toda opressão, toda injustiça, todo pecado, toda impiedade e toda contaminação que nela foi feita. Serão removidos todos os filhos dos homens que praticam o mal, e toda obra perversa terá fim. E agora, meus filhos, falai de justiça e andai por seus caminhos, pois é nos caminhos da retidão que sereis plantados, para sempre. Naqueles dias, fui levado de entre os filhos dos homens pelos anjos, que me conduziram a um lugar remoto. Disseram-me: Enoque, escriba da justiça, vai e fala com os vigilantes do céu,
aqueles que abandonaram as alturas celestiais e se corromperam com mulheres, agindo como os filhos dos homens. Eles tomaram esposas para si e corromperam a terra. Diz-lhes: não haverá paz para vós, nem perdão para os vossos pecados. Fui então ao encontro deles. Estavam reunidos em um lugar chamado Abel-Maim, entre o Líbano e o Monte Senir. Cobrindo o rosto de vergonha, escutaram as palavras da justiça que me foram entregues. Começaram a tremer de medo. Imploraram para que eu escrevesse uma petição em nome deles, para que pudessem pedir perdão, e me pediram que eu levasse seu pedido diante do Altíssimo, pois já não conseguiam se aproximar de Deus, nem levantar os olhos para o céu, por causa do pecado que haviam cometido. Então escrevi sua petição, as súplicas dos anjos caídos, e levei o pedido aos céus. Subi e alcancei as águas da região celestial. Ali, vi os portões do céu se abrirem e entrei no lugar onde está o trono de Deus. Lancei-me com o rosto ao chão e falei diante do Altíssimo, entregando a petição que os vigilantes haviam me pedido. Mas o Altíssimo respondeu: vai e dize aos vigilantes do céu que te enviaram com este pedido. Vós fostes um dia santos e espirituais, vivendo a vida eterna. Mas vos corrompestes com mulheres, como os filhos dos homens, e gerastes filhos de carne e sangue. Por isso, trouxestes grande maldade sobre a terra. Nunca vos foi permitido revelar os segredos do céu, nem ensinar tais coisas aos homens. Mas vós os ensinastes, e agora eles aprenderam o que jamais deveriam saber, e por isso estão corrompidos. Vós, vigilantes, não tereis paz. Não haverá perdão para os vossos pecados. Estais condenados para sempre. Quanto aos vossos filhos, os nefilins, eles serão destruídos, pois trouxeram o caos e o derramamento de sangue sobre a terra. Voltei então e contei-lhes tudo o que Deus havia dito. Expliquei que não haveria intercessão possível, nem misericórdia, pois cometeram um pecado imperdoável. Abandonaram sua morada celeste. Enoque descreve uma visão. Nela viu os céus e o julgamento futuro dos vigilantes. Ele contemplou um lugar sombrio, cheio de fogo, com colunas de chamas sem fim. E soube, esse seria o destino dos anjos caídos. Ali, os anjos caídos permaneceriam acorrentados para sempre, aguardando o julgamento final. O Altíssimo disse a Enoque: este lugar que você viu é a prisão dos anjos. Aqui, eles ficarão até o grande dia do juízo, quando serão condenados ao abismo eterno por causa de seus pecados. Em seguida, Enoque viu um trono resplandecente cercado por rios de fogo. Ali estava sentado o Altíssimo, rodeado por anjos que entoavam cânticos e louvavam o seu nome. Foi então que Enoque compreendeu a grandeza do julgamento que viria. Deus explicou a Enoque que os filhos dos vigilantes, os nefilins, seriam destruídos, mas seus espíritos permaneceriam na terra como seres malignos. O Altíssimo disse: os espíritos dos gigantes, nascidos da carne, tornar-se-ão espíritos malignos sobre a terra. Seus corpos morrerão, mas seus espíritos, por terem vindo dos homens e dos santos vigilantes, continuarão vagando. Sua origem é de sangue e carne, e trarão destruição à terra. Serão conhecidos como espíritos perversos. Ferirão, destruirão, atacarão e lutarão. Não comerão nem beberão, mas serão invisíveis aos olhos humanos. Se voltarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois delas nasceram. Deus declarou que os nefilins seriam fisicamente apagados da face da terra, mas seus espíritos permaneceriam como uma maldição até o fim dos tempos. Então, Deus confiou a Enoque a missão de escrever todas essas revelações e visões, para que as gerações futuras compreendessem o pecado dos vigilantes e as consequências de sua rebelião. Enoque deveria registrar como os anjos caídos haviam corrompido o mundo, e como o julgamento divino era inevitável para os ímpios. Você, Enoque, escreva tudo isso, pois essas palavras servirão como um alerta para as gerações futuras.
Que saibam o que aconteceu quando os vigilantes abandonaram os céus e quando seus filhos trouxeram destruição à terra. Pois o julgamento do Altíssimo será justo, e ninguém escapará dele. Enoque completou sua missão como mediador entre Deus e os vigilantes, transmitindo fielmente a mensagem divina. Embora os anjos caídos ainda esperassem misericórdia, Deus deixou claro que seus pecados não poderiam ser perdoados. Seus filhos, os Nefilins, seriam destruídos fisicamente, mas seus espíritos malignos permaneceriam na terra como testemunho da corrupção que trouxeram. Como escriba da justiça, Enoque registrou tudo o que viu e ouviu, para que as gerações futuras conhecessem os pecados dos vigilantes e a justiça do Altíssimo. Após transmitir a mensagem do Altíssimo aos vigilantes, fui levado pelos anjos a diferentes lugares, para testemunhar as maravilhas dos céus, da terra e do abismo. Os anjos que me guiavam disseram: Enoque, escriba da justiça, essas coisas lhe serão mostradas, para que compreendas a ordem da criação e os destinos reservados aos justos e aos pecadores. Primeiro, fui levado a um lugar onde as águas nunca cessavam. Vi rios de fogo e colunas de chamas que desciam sem fim. Todo aquele lugar brilhava com uma luz intensa. Perguntei aos anjos que estavam comigo: que lugar é este? Eles responderam: este é o limite dos céus e da terra. Aqui estão os alicerces do firmamento. Depois fui conduzido a um lugar onde os elementos se misturavam: vento, água e fogo. Ali, vi os fundamentos da terra e os depósitos onde se guardam os trovões. As tempestades e os relâmpagos, tudo estava perfeitamente ordenado conforme o comando de Deus. Os anjos me disseram: estes são os tesouros da criação, preparados para o dia em que o Senhor executará o julgamento sobre os homens e sobre os anjos. Em outro lugar, eu vi os vigilantes, aqueles que haviam sido acorrentados por sua desobediência. Eram figuras assustadoras, envoltas em desespero. Os anjos que me acompanhavam explicaram: estes são os vigilantes que desceram à terra e se uniram às mulheres. Agora estão presos até o grande dia do julgamento. Seus filhos, os gigantes, foram destruídos fisicamente, mas seus espíritos malignos permaneceram na terra, causando destruição e espalhando a maldade. Depois disso, fui levado a um lugar onde habitavam os espíritos dos mortos. Vi 4 câmaras separadas. Uma era para os justos, que descansavam em paz. As outras 3 estavam cheias de sofrimento, reservadas aos pecadores. Perguntei aos anjos: que lugar é este? Eles responderam: este é Sheol, onde os espíritos dos homens aguardam o dia do julgamento. Os justos repousam em paz, mas os pecadores sofrem, à espera da justiça que virá. No dia do juízo final serão lançados no fogo eterno. Em seguida, fui levado a um lugar de fogo ardente, que jamais se apaga. Havia colunas de chamas que se moviam sem cessar. Assustado, perguntei: que lugar terrível é este? Os anjos disseram: aqui é o destino dos espíritos rebeldes, dos pecadores que rejeitaram a Deus. Neste lugar permanecerão por toda a eternidade. Então fui conduzido até uma montanha sagrada, mais alta do que qualquer outra na terra. Sobre essa montanha, vi o trono de Deus. Era cercado por rios de fogo e por milhares de anjos que cantavam louvores ao Altíssimo. Os anjos me disseram: este é o trono do Altíssimo, de onde ele julga toda a criação. Na mesma montanha sagrada, vi uma árvore majestosa. Seus frutos eram mais belos que qualquer outro que já havia visto. Perguntei: que árvore maravilhosa é esta? Os anjos responderam: esta é a árvore da vida. No dia da restauração, será dada aos justos. Eles comerão de seus frutos e viverão para sempre. Depois mostraram-me um vale repleto de rochas e fogo. Os anjos disseram: este é o lugar onde reis e poderosos que oprimiram os justos serão julgados e destruídos. Fui levado a diferentes lugares da terra e contemplei os tesouros da criação.
Vi montanhas de ouro, prata e pedras preciosas. Vi rios e jardins cheios de vida. Os anjos disseram: tudo isso foi criado para o bem da humanidade, mas muitos o usaram para o mal. No dia do julgamento, tudo será restaurado e entregue aos justos. Depois fui conduzido aos céus para observar as estrelas, o sol e a lua. Vi como todos os corpos celestes seguiam um curso perfeito, obedecendo às leis de Deus. O anjo me disse: assim como as estrelas obedecem ao Criador, também a humanidade deveria obedecer. Mas os ímpios se rebelaram e por isso enfrentarão o julgamento. Por fim, os anjos me levaram de volta à montanha sagrada. E ali, o Altíssimo falou comigo diretamente. Ele disse: Enoque, escreve tudo o que viste e ouviste. Essas palavras são para as gerações futuras. Os justos viverão em paz e herdarão a terra, mas os ímpios serão destruídos para sempre. Eu julgarei toda a criação, e minha justiça será feita. E assim, Enoque concluiu suas visões, deixando um registro de tudo o que viu e ouviu. Essas visões foram dadas como um aviso aos ímpios e uma promessa aos justos, para que soubessem que o julgamento de Deus é justo e verdadeiro. O livro das parábolas. Este é o início do segundo livro de Enoque. Ele contém visões que Enoque recebeu sobre os destinos dos justos e dos pecadores, as maravilhas dos céus e os mistérios do mundo celestial. Esse livro é composto por 3 parábolas, cada uma revelada a Enoque pelos anjos que o guiavam. Esta é a segunda visão que recebi, diz Enoque, e trata dos habitantes da terra. Eu, Enoque, fui abençoado pelo Senhor da Glória, o Rei Eterno, que me mostrou todas essas coisas. Enoque explica que, nessa visão, os segredos do céu e da terra lhe foram revelados, e ele viu o destino final tanto dos homens quanto dos anjos. Vi a morada dos justos, um lugar preparado para eles na eternidade, e vi também o destino dos pecadores, que serão lançados no fogo eterno. Tudo isso me foi mostrado para que eu escrevesse e revelasse às gerações futuras. Enoque conta que o Senhor dos céus falou com ele diretamente e desvendou mistérios que haviam estado ocultos à humanidade. Ele afirma que o propósito dessas parábolas é ensinar aos homens sobre a justiça, o julgamento que está por vir e a promessa da vida eterna para os justos. O Senhor dos Espíritos me mostrou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele revelou os segredos dos céus, das estrelas, dos relâmpagos e trovões, assim como os mistérios escondidos nas profundezas da terra. Tudo isso me foi concedido por sua vontade, para que eu fosse uma testemunha fiel. Ao final do capítulo, Enoque apresenta as 3 parábolas que serão desenvolvidas nas próximas sessões. A primeira parábola fala do destino dos justos e dos pecadores, e do dia em que os justos serão vindicados. A segunda parábola trata dos mistérios do Filho do Homem, que será o juiz de toda a criação. A terceira parábola descreve o futuro reino de Deus, a restauração da justiça e a destruição final dos ímpios. Essas parábolas me foram dadas para que os homens compreendam que o Senhor dos Espíritos é justo, que seu julgamento é eterno e que todos os segredos serão revelados em seu tempo. O destino dos justos e dos pecadores. Eu, Enoque, vi grandes visões reveladas pelo Senhor dos Espíritos. Este é o destino dos justos e dos pecadores que o Altíssimo me mostrou, para que as gerações futuras saibam o que está por vir. Vi os justos se elevarem como a luz do sol. Sua justiça brilhava intensamente, e seus rostos resplandeciam com glória. Eles não sentiriam mais medo, pois o Senhor estaria com eles, e caminharão em sua luz para sempre. Mas Enoque também viu o destino dos pecadores. Foram lançados fora, expulsos da terra e levados a um lugar de trevas eternas. Sua vergonha não teria fim, e não haveria descanso para eles em parte alguma. Vi como o mundo seria transformado. A terra daria seus frutos em abundância, e montes e colinas se encheriam de alegria. Vi como os justos caminharão ao lado do Filho do Homem,
e sua luz estará com eles por toda a eternidade. Esse será o dia em que os justos serão justificados e os pecadores serão destruídos. O Senhor dos Espíritos me levou a um lugar maravilhoso, onde vi a morada dos santos. Tudo era cheio de luz e paz. A morada dos justos e o destino dos pecadores. E eu vi. Os justos estavam em um lugar semelhante a um paraíso, cercado por árvores que exalavam fragrâncias doces e davam frutos belíssimos. Ali habitavam os escolhidos do Altíssimo, e entre eles não havia tristeza. Tudo era alegria eterna. Mas também me foi revelado o destino dos pecadores. Eles foram levados para um lugar de tormento, onde não existia descanso, nem consolo. Vi sua vergonha e compreendi que eles mesmos eram testemunhas da própria destruição. Na minha visão, contemplei também os 4 grandes arcanjos, que permanecem diante do trono de Deus. Miguel, que protege o povo do Senhor e combate seus inimigos. Rafael, que cura as doenças e guia os justos. Gabriel, que anuncia os julgamentos do Altíssimo e revela os segredos dos céus. Fanuel, que guarda a esperança dos justos e os conduz à vida eterna. Vi como os 4 arcanjos entoavam louvores ao Senhor dos Espíritos. Seus cânticos eram como o rugido de muitas águas, e eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia de sua glória. Depois disso, fui levado a contemplar os segredos do céu e da terra. Vi como o sol, a lua e as estrelas seguiam seus caminhos, obedecendo ao comando do Altíssimo. Vi os celeiros dos ventos, da chuva e das tempestades, e compreendi que tudo era ordenado com perfeição, segundo a vontade de Deus. Também me foram mostrados os livros celestiais, onde todos os atos da humanidade estão registrados. Nesses livros, os justos são lembrados para a vida eterna, mas os pecadores são anotados para o castigo. Soube que no dia do julgamento, esses livros seriam abertos, e cada pessoa seria julgada conforme suas obras. Vi também a sabedoria que desceu do céu em busca de um lugar entre os homens. Mas eles, em sua maldade, a rejeitaram. A sabedoria então lamentou e disse: Não encontrarei morada entre os homens. Retornarei ao trono do Altíssimo e lá descansarei para sempre. Meu coração entristeceu-se ao ver como os homens recusaram a sabedoria de Deus, pois ao rejeitá-la, também rejeitaram sua bênção. Olhei para as estrelas do céu e cada uma delas tinha um nome e um propósito, dado pelo Senhor dos Espíritos. Mas algumas estrelas desobedeceram, abandonando o caminho que lhes foi destinado. Por isso foram lançadas no abismo, junto com os anjos caídos. Ali permanecerão até o dia do julgamento, quando serão destruídas. Vi também os espíritos dos homens. Os espíritos dos justos subiam ao céu e eram recebidos com alegria. Mas os dos pecadores eram rejeitados e lançados em lugares escuros, onde esperavam seu castigo. Que os justos se alegrem, pois o Altíssimo é o seu refúgio e fortaleza. Mas que os pecadores tremam, pois o dia do julgamento está próximo, e ninguém escapará da justiça do Senhor dos Espíritos. O Filho do Homem convocou todas as nações, e cada ser humano, dos reis mais poderosos aos mais humildes, permaneceu diante dele. Ele abriu os livros celestiais, onde todos os feitos dos homens estavam registrados. Cada pessoa foi julgada conforme suas ações. Vi reis e poderosos estremecerem de medo diante do Filho do Homem. Eles sabiam que suas riquezas e influência não poderiam salvá-los. Tentaram se esconder, mas não havia onde escapar do julgamento. Os justos, porém, foram chamados até o trono. Seus rostos se iluminaram de alegria. Foram reconhecidos e recompensados por sua fidelidade. O Filho do Homem os ergueu e disse: Vinde, benditos de meu Pai. Herdem o reino preparado para vocês desde o princípio dos tempos. Então vi os pecadores sendo lançados para fora, levados a um lugar de trevas eternas. Lá, as chamas nunca se apagavam e o tormento não tinha fim. Os anjos me disseram:
Este é o destino daqueles que desobedeceram ao Altíssimo, que oprimiram os justos e seguiram caminhos de maldade. Vi também os anjos caídos e as estrelas rebeldes sendo levados para esse mesmo lugar. Clamavam por misericórdia, mas não havia esperança para eles, pois desafiaram o Criador e corromperam sua obra. Depois fui conduzido a um lugar maravilhoso, onde habitavam os justos. Lá, árvores frutíferas cresciam em abundância, rios de água viva fluíam, e uma luz suave jamais se apagava. Os anjos disseram: Este é o lugar preparado para os justos. Aqui viverão em paz, na presença do Filho do Homem, e nunca mais sofrerão. Ouvi os justos cantarem e louvarem o Senhor dos Espíritos. Santo, Santo, Santo é o Senhor que nos salvou e nos deu a vida eterna. Os anjos me explicaram: o Filho do Homem não será apenas juiz, mas também defensor dos justos. Ele trará justiça ao mundo e eliminará a maldade para sempre. Seu nome foi mencionado diante do Altíssimo desde o princípio, e ele será rei sobre toda a criação. Vi o Filho do Homem estender a mão e restaurar a terra. Tudo o que havia sido corrompido por homens e anjos caídos foi renovado. A justiça floresceu como uma árvore na primavera. Os justos habitavam em paz, e o Filho do Homem reinava com sabedoria e poder. Então o Senhor dos Espíritos declarou: Este é o meu Filho, o meu escolhido, que será luz para as nações e esperança para os justos. Ele julgará com retidão, e seu reino não terá fim. Todos os segredos serão revelados, e todo joelho se dobrará diante dele. Assim terminou a visão da segunda parábola. Vi o destino dos justos e dos pecadores, e compreendi que o Filho do Homem é a chave para a redenção e para o julgamento. Isso me foi revelado para que as futuras gerações soubessem e vivessem com retidão. Pois o dia do julgamento está próximo. Que os justos confiem no Senhor, pois Ele é seu refúgio e sua força. E que os pecadores se arrependam, pois o julgamento do Filho do Homem será justo e verdadeiro. Vi como o Filho do Homem julgou os reis e os poderosos que haviam oprimido os justos. Eles foram trazidos diante do seu trono, e os livros celestiais foram abertos. Tudo o que haviam feito estava registrado, e não havia onde escapar. Eles se ajoelharam não por reverência, mas por medo. Clamaram por misericórdia, mas o Filho do Homem lhes disse: Vocês conheceram a verdade, mas escolheram o mal. Agora receberão o castigo que prepararam para si mesmos. Então foram expulsos e lançados no abismo eterno, onde as chamas nunca se apagam e não há descanso. Depois disso, vi como o Senhor dos Espíritos renovou a terra. Montanhas e vales ficaram cobertos de verde. Rios correram com águas puras, e as árvores deram frutos abundantes. Tudo que fora destruído pelo pecado foi restaurado à sua forma original. Vi como os justos herdaram a terra. Viviam em paz, sem medo ou dor. Sua luz brilhava como o sol, e a glória do Senhor estava com eles. O Filho do Homem caminhava entre eles, e sua presença enchia o mundo de alegria. Os anjos que estavam comigo disseram: Isso é o que o Altíssimo preparou para os justos. Aqui não haverá mais morte nem sofrimento, pois tudo será perfeito na presença do Senhor. Em outro lugar, vi os vigilantes que haviam caído trazidos diante do Filho do Homem. Eles estavam acorrentados e tomados pelo terror, sabendo que não havia esperança para eles, pois corromperam a criação e desobedeceram ao Altíssimo. Vi como foram julgados por seus pecados. O Filho do Homem lhes disse: Vocês foram criados para defender a justiça, mas escolheram o mal. Agora serão removidos da criação e nunca mais verão a luz. Então os anjos caídos foram lançados no abismo, onde permanecerão para toda a eternidade. Seus descendentes, os espíritos dos Nefilim, também foram julgados e enviados ao tormento eterno. Depois de tudo isso, vi o reino de Deus estabelecido para sempre. Os justos viviam em perfeita comunhão com o Altíssimo, e o Filho do Homem reinava com justiça e sabedoria. Todo o universo estava cheio da glória dele.
e os anjos cantavam louvores, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia da sua glória, e o seu reino não terá fim. Vi como todo joelho se dobrava diante do Filho do Homem, e toda língua confessava seu nome. Os segredos do céu e da terra foram revelados, e não havia mais trevas nem maldade. Tudo estava em harmonia sob o governo do Altíssimo. O Senhor dos Espíritos falou comigo e disse: Enoque, estas coisas foram reveladas para que as futuras gerações as conheçam, que os justos vivam na esperança, pois o dia da salvação está próximo. Que os pecadores se arrependam, pois o dia do julgamento está à porta, e ninguém escapará da minha justiça. Eu renovarei minha criação, e tudo o que foi corrompido será purificado. Os justos brilharão como as estrelas, e sua alegria não terá fim, mas os ímpios serão eliminados, e sua memória desaparecerá para sempre. Assim terminou a visão da terceira parábola. Vi como a justiça triunfou sobre o mal, e como o reino de Deus foi estabelecido para sempre. Estas palavras foram escritas para que as futuras gerações as leiam e saibam que o Altíssimo é justo e verdadeiro. Que os justos se alegrem e confiem no Senhor, pois seu reino é eterno. E que os pecadores se arrependam, pois o julgamento do Filho do Homem será justo, e ninguém escapará dele. O livro astronômico, ou o livro dos luminares. Enoque foi levado pelos anjos para observar os segredos do céu e da terra. Nesta parte, ele recebeu a revelação sobre os movimentos do sol, da lua, das estrelas e os ciclos do ano. Tudo perfeitamente ordenado segundo as ordens do Altíssimo. Essas revelações não apenas descrevem a precisão do cosmos, mas também mostram a obediência da criação, em contraste com a desobediência da humanidade. O anjo Uriel, responsável pelos luminares celestiais, guiou Enoque e explicou o caminho do sol. Este grande luminar, disse ele, é quem dá luz ao mundo e governa o dia. Todos os dias, o sol nasce pelo portal do leste e se põe no portal do oeste, cumprindo seu curso conforme a ordem do Altíssimo. Uriel mostrou que o sol tem 6 portais pelos quais entra e sai durante o ano. Nos dias mais longos do verão, o sol usa os portais mais altos. Nos dias mais curtos do inverno, os portais mais baixos. Assim, o ano é dividido em 364 dias, e o sol completa seu curso anual com precisão, sem nunca se desviar. Cada estação tem seu tempo designado, e tudo isso foi estabelecido pelo Senhor desde o princípio. Uriel explicou que o sol não só regula o tempo, mas sustenta a vida na terra. Sem seu calor e luz, nada poderia crescer ou sobreviver. É uma prova constante da grandeza do Altíssimo. Depois, fui levado a observar o movimento da lua. Uriel disse: a lua segue um caminho diferente do sol, completando seu ciclo em 29 ou 30 dias, dependendo do mês. Vi que a luz da lua aumenta na primeira metade do mês, até ficar cheia, e depois diminui até desaparecer, completando seu ciclo. Embora a luz da lua não seja própria, ela reflete a luz do sol. Juntos, sol e lua iluminam a terra e marcam os tempos e estações. A lua não só regula os meses, mas também está ligada às marés e aos ciclos da vida na terra. Ela complementa o sol, trazendo luz à noite e mantendo o equilíbrio da criação. Porém, fui avisado que nos últimos dias os homens corromperiam esse conhecimento, desviando-se dos tempos e estações que Deus estabeleceu. Por fim, fui levado a observar as estrelas. Uriel disse: cada estrela tem um nome e um propósito dado pelo Senhor dos Espíritos. Elas seguem seus caminhos fielmente, e nenhuma se desvia, exceto aquelas que desobedeceram e foram lançadas ao abismo. Vi as constelações girando, marcando as estações e os anos. Essas estrelas são um testemunho da glória do Altíssimo, e sua obediência é um exemplo para os homens. Mas os homens, em sua loucura, desobedeceram a Deus e corromperam a criação. Entre as estrelas, algumas se rebelaram, abandonando seus cursos designados.
Essas estrelas rebeldes foram julgadas e lançadas ao abismo junto com os anjos caídos, onde permanecem acorrentadas. A obediência do cosmos e o aviso para a humanidade, Uriel, me mostrou como o ano é dividido em estações. Vi como as estações mudam com o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Ele disse: o ano tem 364 dias, divididos em 4 estações. Cada estação tem sua duração exata, tudo estabelecido pelo Altíssimo, para que os homens vivam em harmonia com a criação. Nas visões de Enoque, os luminares do céu não servem apenas a uma função prática, mas também são testemunhas do julgamento divino. No grande dia do juízo, o sol, a lua e as estrelas irão testemunhar contra os ímpios, mostrando como obedeceram ao Altíssimo enquanto os homens desobedeceram. O Senhor dos Espíritos falou comigo e disse: Enoque, escreva todas essas coisas e ensine às gerações futuras, que os homens aprendam com os luminares a obedecer meus caminhos, pois eles seguem fielmente os meus mandamentos, enquanto os homens se desviaram. O Altíssimo me advertiu que, nos últimos dias, muitos homens corromperiam o conhecimento sobre o Sol, a Lua e as estrelas. Alterariam os tempos e as estações, desviando-se da verdade. Mas os justos permanecerão firmes, guiados pela luz do Senhor, e não serão enganados pelos ímpios. Assim termina o livro dos luminares, uma revelação dada a Enoque para que as futuras gerações compreendam a obediência do cosmos e a importância de caminhar na justiça. A ordem do Sol, da Lua e das estrelas é um testemunho constante da grandeza e autoridade do Altíssimo e um aviso para quem desobedece seus caminhos. Bendito seja o Senhor dos Espíritos, que criou o céu e a terra com sabedoria e perfeição. Que os homens aprendam com os luminares e glorifiquem seu nome para sempre. Visões do dilúvio e a história simbólica da humanidade. Nessa parte, Enoque relata 2 visões importantes. A primeira fala sobre o dilúvio que virá para purificar a terra devido à corrupção dos homens. A segunda usa animais para representar diferentes povos e acontecimentos, mostrando a história da humanidade desde Adão até o julgamento final. Na primeira visão, Enoque estava em sua casa descansando quando viu o céu desabar sobre a terra e as águas engolirem tudo. Ele ficou assustado e perguntou ao Senhor dos Espíritos: Ó Senhor, o que é isso que vejo? Será que toda a criação será destruída? E o que acontecerá com os justos nesse dia? O Altíssimo respondeu: Enoque, essa visão mostra o julgamento que virá sobre a terra por causa da maldade dos homens. Enviarei um grande dilúvio para purificar a criação, mas preservarei os justos. Você deve avisar sua família, e deles levantarei um homem que será meu servo. Ele construirá uma arca, e nele e nos seus companheiros estarão salvos. Enoque sentiu alívio ao ouvir isso, sabendo que os justos não seriam esquecidos mesmo no julgamento. A visão dos animais, a história da humanidade. Contada por Enoque, Enoque teve outra visão, chamada a visão dos animais, na qual lhe foi mostrada toda a história da humanidade, desde Adão até o julgamento final. Nessa visão, os homens aparecem representados como animais, e as nações como diferentes grupos desses animais. Os anjos também aparecem, guiando ou julgando essas criaturas. Eu vi um touro branco sair da terra. Esse touro era Adão, o primeiro homem. Depois dele, nasceu outro touro branco, chamado Sete, e depois muitos outros touros brancos, representando os primeiros homens justos que caminhavam nos caminhos do Altíssimo. Mas vi também que alguns desses touros começaram a se misturar com outros animais, dando origem a criaturas estranhas. Isso simbolizava a corrupção da humanidade e o pecado que se espalhou pela terra. Os anjos observavam com tristeza enquanto os homens se afastavam dos caminhos da justiça. Então, o Senhor dos Espíritos chamou um dos anjos e ordenou que construísse uma arca para proteger os touros brancos justos da destruição. Logo as águas cobriram toda a terra, e tudo que não estava dentro da arca foi destruído. Depois do dilúvio, vi surgir um novo touro branco da arca. Seu nome era Noé.
Dele nasceram 3 bezerros, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, que deram origem a novas nações. Vi também que os homens começaram a construir uma grande torre para alcançar o céu, mas o Senhor dos Espíritos destruiu essa torre e espalhou os touros pela terra, simbolizando o evento da Torre de Babel e a dispersão dos povos. Vi que o Senhor enviou anjos para guiar os touros brancos, protegendo os justos e conduzindo-os pelos caminhos da justiça. Entre eles, surgiu um carneiro especial, cheio de poder e glória. Esse carneiro era um líder justo, enviado pelo Altíssimo para guiar as ovelhas perdidas. Ele reunirá os justos e os levará ao lugar que o Senhor preparou para eles. Mas os lobos e predadores, que representam os ímpios, serão destruídos. Na parte final da visão, vi o Senhor dos Espíritos estabelecer seu reino na terra. As ovelhas brancas, representando os justos, viviam em paz, enquanto os lobos e predadores foram eliminados para sempre. A terra foi renovada, e não havia mais lugar para a maldade. O Senhor dos Espíritos habitava entre os homens, e sua luz preenchia toda a criação. Os justos viviam em alegria eterna, enquanto os ímpios eram esquecidos. Enoque escreveu todas essas visões para que as futuras gerações soubessem que o julgamento do Altíssimo é justo e verdadeiro. Essas palavras são um aviso para os ímpios e uma esperança para os justos. O Senhor dos Espíritos julgará toda a criação. Os justos serão vindicados e os maus destruídos. Que todos os homens lembrem disso e caminhem sempre na justiça, pois o dia do julgamento está próximo. As semanas de Enoque, um caminho de justiça e esperança. Meus queridos, escutem com atenção esta mensagem que Enoque nos deixou, para que possamos entender o caminho que a humanidade trilha e a promessa do Altíssimo. Enoque nos conta que, mesmo em tempos difíceis, o Senhor dos Espíritos nunca esquece o que cada um faz. Haverá dias de tribulação, tempos difíceis em que os que escolhem o mal pensam que poderão escapar de seu destino, mas o Senhor verá tudo com justiça. Ele vê como os ímpios oprimem os justos, derramam sangue inocente e corrompem a terra. Esses pecadores serão levados a um lugar de escuridão eterna, sem descanso, onde sua memória desaparecerá para sempre. Mas para os justos haverá paz. O Altíssimo os protegerá, e no dia da tribulação eles brilharão como estrelas, vivendo com alegria eterna. Enoque nos fala das 10 semanas da história humana, uma divisão que mostra o plano perfeito do Senhor para o mundo. Na primeira semana, Deus criou os céus e a terra e formou Adão, o primeiro homem. Na segunda, o pecado entrou na humanidade e veio o grande dilúvio para purificar a terra. Na terceira surgiu Abraão e sua descendência, escolhidos para serem um povo santo. Na quarta, Deus deu a lei a Moisés, para que todos pudessem caminhar na justiça. Na quinta, reis e profetas surgiram para guiar o povo de Israel. Na sexta, o povo se corrompeu e foi levado ao exílio. Na sétima, veio o Messias, o Salvador, que trouxe redenção. Na oitava, a justiça floresceu e os justos herdaram o reino do Altíssimo. Na nona, o julgamento dos pecadores aconteceu e o mal foi derrotado. Na décima, um novo céu e uma nova terra foram estabelecidos, onde os justos vivem em paz eterna e o Senhor reina para sempre. Meus filhos, saibam que tudo isso é verdade e acontecerá. Por isso caminhem na justiça. Guardem o amor e a verdade no coração. A alegria dos justos é grande, porque o Senhor dos Espíritos os protege, e sua misericórdia é eterna. Mas para aqueles que escolhem o caminho do erro, o destino é triste e solitário, uma escuridão sem fim. Que essas palavras de Enoque sejam um conforto para vocês, um guia para que encontrem a paz verdadeira e a esperança que nunca se acaba. Durmam tranquilos, sabendo que o Altíssimo cuida de todos nós. As últimas revelações de Enoque e seu adeus. Meus queridos, escutem com carinho as últimas palavras de Enoque, um homem que viu os mistérios mais profundos
e agora se despede, deixando um legado de esperança para todos nós. Enoque viu seu filho Matusalém preocupado porque um menino havia nascido para seu filho Lameque. Um menino muito diferente, com a pele branca como a neve, os cabelos brancos como a lã, e olhos que brilhavam como os raios do sol, iluminando toda a casa. Esse menino não parecia humano, parecia descendente dos anjos do céu. Enoque, cheio de emoção, buscou o Senhor dos Espíritos em oração para entender o significado desse nascimento. O Senhor respondeu que esse menino, chamado Noé, seria o justo que salvaria a humanidade do grande julgamento que estava por vir. Um grande dilúvio purificaria a terra da corrupção, mas Noé e os justos seriam preservados para restaurar o mundo. Enoque então disse a Matusalém: cuide bem dele, pois foi escolhido para uma missão muito especial, ser o salvador das futuras gerações. Nas visões finais, Enoque viu o destino dos pecadores e sentiu profunda tristeza. Eles seriam levados a um lugar de trevas eternas, onde o fogo nunca se apaga, sem descanso, apenas lamentação e desespero. Eles clamariam por misericórdia, mas não haveria resposta, pois escolheram desobedecer ao Senhor. O Senhor dos Espíritos mandou que Enoque escrevesse essas palavras para que futuras gerações saibam: não há esperança para aqueles que rebelam contra o Criador. Nem riqueza, nem poder salvarão os que trilham o caminho do mal. Eles serão esquecidos, sua memória apagada da criação. Enoque viu também os anjos caídos e seus descendentes, os nefilins, sendo julgados e condenados ao abismo, presos no fogo eterno para sempre. Mas para os justos havia alegria imensa. Eles seriam levados a um lugar de luz e paz, onde estariam na presença do Senhor dos Espíritos. Lá não haveria mais dor, nem sofrimento, só felicidade eterna. Os justos brilhariam como as estrelas do céu, iluminando toda a criação. O Altíssimo caminharia entre eles, e sua glória encheria aquele lugar sagrado. Eles receberiam a herança eterna, vivendo em perfeita comunhão com Deus. O Senhor disse a Enoque: escreva estas bênçãos para que os justos saibam que sua fé não será em vão. Mesmo que sofram neste mundo, sua recompensa será grande no reino eterno. Eu sou seu refúgio e força, e jamais os abandonarei. E então, sabendo que seu tempo na terra estava chegando ao fim, Enoque chamou seus filhos e lhes deixou esta mensagem de amor, fé e esperança, para que continuem caminhando na justiça. Enoque chamou seus filhos e lhes disse: guardem estas palavras em seus corações e as ensinem às futuras gerações. Vivam na justiça e na verdade, e evitem os caminhos dos pecadores, para que possam encontrar paz no reino do Altíssimo. Então o Senhor dos Espíritos chamou Enoque, e ele foi levado aos céus pelos anjos. Enquanto subia, viu a terra desaparecer sob seus pés, até chegar ao lugar onde o Altíssimo habita, na glória eterna. Ali, Enoque recebeu seu lugar entre os justos, e seu espírito descansou em paz. Estas são as palavras de Enoque, escritas para que todas as gerações conheçam. O Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. Seus julgamentos são eternos, e ninguém poderá escapar da sua justiça. Andem em seus caminhos e terão a vida eterna. Mas aqueles que se rebelarem, seu destino será o abismo. Assim termina o relato de Enoque, o justo que foi levado ao céu para contemplar os mistérios do Altíssimo. Suas palavras são um testemunho para toda a humanidade, um aviso para os pecadores e uma esperança para os justos. Que todos guardem essas palavras, pois o julgamento do Senhor dos Espíritos é justo e verdadeiro. O livro de Enoque é um texto considerado apócrifo, ou seja, não faz parte do cânon oficial da Bíblia na maioria das tradições religiosas. Apócrifo significa oculto ou secreto em grego. E isso não quer dizer que seu conteúdo seja falso, mas que sua autoridade como escritura sagrada é debatida. Mesmo assim,
O livro de Enoque influenciou profundamente a literatura religiosa e o entendimento sobre temas como os anjos caídos, o julgamento final e o destino dos justos e dos ímpios. É uma obra fascinante, cheia de mistérios e perspectivas únicas sobre a espiritualidade e a teologia da época. Obrigado por acompanhar essa jornada pelo livro de Enoque. Se gostou, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que também possa gostar e inscreva-se no canal. Tenha uma excelente noite e até a próxima história. Que Deus te abençoe. Amém.